Escola de Relações Humanas. A Escola de Relações Humanas teve como seu principal estudioso Elton Mayo, que defendia a tese da necessidade psicológica do homem se sentir como membro de um grupo social. Ou seja, em outras palavras, significa entender que além da recompensa financeira, é necessário que a organização favoreça a cooperação e a integração ao grupo social, para que o indivíduo produza mais. Conforme chegou a destacar o próprio Elton Mayo, a concepção do homem no trabalho mantém íntima relação com a motivação, a sociabilidade e a aspiração. E os mesmos tornam-se instrumentos necessários para fornecer ao indivíduo a realização pessoal. Desta forma, tornam-se mais humanas e democráticas as relações entre as pessoas e as organizações, que se intensificam as preocupações com os aspectos psicológicos e sociológicos, iniciando assim a aplicação de conceitos como a motivação pessoal, a liderança no grupo social e a comunicação e repasse de informações. A teoria das relações humanas tem suas origens nos Estados Unidos, como resultados das experiências de Elton Mayo, denominadas Experiências de Hawthorne. Em 1927, Elton Mayo coordenou a experiência de Hawthorne numa empresa de equipamentos e componentes telefônicos, chamada Western Electric Company, onde percebeu que os trabalhadores eram conduzidos pela fadiga, excesso de trabalho, acidentes no trabalho, rotatividade do pessoal e causas da má condição do local de trabalho. A experiência foi dividida em fases, a saber: primeira fase, iluminação. Nessa fase, pretendia-se analisar o efeito da iluminação sobre o rendimento dos operários. Foram escolhidos 2 grupos que faziam o mesmo trabalho e em condições idênticas. O grupo de observação trabalhava sobre intensidade de luz variável, enquanto o grupo de controle tinha intensidade constante. Curiosamente, registrou-se o aumento da produtividade no grupo experimental, formado para participar da pesquisa e que era sujeito a mudanças nas condições de trabalho, como também no grupo de controle, que trabalhava sempre nas mesmas condições de trabalho, a fim de comparar resultados com o grupo experimental. Os pesquisadores não conseguiram provar a existência de qualquer relação simples entre a intensidade de iluminação e o ritmo de produção. Reduziu-se a iluminação na sala experimental. Esperava-se uma queda na produção, mas o resultado foi o oposto, ou seja, a produção, na verdade, aumentou. Comprovou-se a preponderância do fator psicológico sobre o fator fisiológico. A eficiência dos operários é afetada por condições psicológicas, ou seja, quando o empregado sente-se socialmente integrado ao grupo de trabalho e reconhecido, o mesmo tem maior disposição a produzir. Reconhecendo que o fator psicológico influenciava no resultado da pesquisa, os pesquisadores pretenderam eliminá-lo da experiência, por considerá-lo inoportuno, razão pela qual a experiência prolongou-se até 1932, quando foi suspensa em razão da crise econômica de 1929. A conclusão obtida por meio da primeira fase da experiência de Hawthorne é que o aumento da produtividade não estava relacionado com a intensidade da luz, mas sim com a atenção que estava sendo dada às pessoas. Segunda fase, sala de montagem de relés. Nessa fase, foi criado um grupo de observação. 5 moças montavam os relés, enquanto uma sexta fornecia as peças para abastecer o trabalho. A sala de provas era separada do departamento por uma divisão de madeira. O equipamento de trabalho era idêntico ao utilizado no departamento, apenas incluindo um plano inclinado com um contador de peças que marcava a produção em uma fita perfurada. A produção foi o índice de comparação entre o grupo experimental e o grupo de controle. O grupo experimental tinha um supervisor, como no grupo de controle, além de um observador que permanecia na sala. Elas foram convidadas para participar na pesquisa e esclarecida quanto aos seus objetivos: determinar o efeito de certas mudanças nas condições de trabalho, período de descanso, lanches, redução no horário de trabalho.
Assim, na fase 2, concluiu-se que as moças gostavam de trabalhar na sala de provas, porque era divertido e a supervisão era branda. E também era permitido trabalhar com liberdade e menor ansiedade. Em um ambiente amistoso e sem pressões, na qual a conversa era permitida, aumentava a satisfação no trabalho. As moças não tinham temor ao supervisor, pois este funcionava como orientador. Todos estes fatores acabaram por demonstrar, assim como na fase 1, a presença de fatores psicológicos. Houve um desenvolvimento social no grupo experimental. As moças faziam amizade entre si e tornavam-se uma equipe, e o grupo desenvolveu objetivos comuns, como o de aumentar o ritmo de produção, embora fosse solicitado trabalhar normalmente. Terceira fase, programa de entrevistas. Preocupados com a diferença de atitudes entre as moças do grupo experimental e as do grupo de controle, os pesquisadores se afastaram do objetivo inicial de verificar as condições físicas de trabalho e passaram a se fixar nos estudos das relações humanas no trabalho. Verificaram que, no grupo de controle, as moças consideravam humilhante a supervisão vigilante e constrangedora. Apesar de sua política pessoal aberta, a empresa pouco ou nada sabia acerca dos fatores determinantes das atitudes das operárias em relação à supervisão, aos equipamentos de trabalho e à própria organização. Assim, em 1928, iniciou-se o programa de entrevistas com os empregados para conhecer suas atitudes e sentimentos, ouvir suas opiniões quanto ao trabalho e tratamento que recebiam, bem como ouvir sugestões a respeito do treinamento dos supervisores. O programa foi bem recebido entre os operários e supervisores, e os resultados se mostraram animadores. Em função disso, foi criada a Divisão de Pesquisas Industriais, para ampliar o programa de entrevistas e entrevistar anualmente todos os empregados. Quarta fase, sala de montagem de terminais. Nessa fase, foi escolhido um grupo experimental para trabalhar em uma sala especial com condições de trabalho idênticas às do departamento. Um observador ficava dentro da sala e um entrevistador do lado de fora entrevistava o grupo. Essa experiência visava analisar a organização informal dos operários. O sistema de pagamento era baseado na produção do grupo, havendo um salário-hora com base em fatores e um salário mínimo horário para o caso de interrupções na produção. Os salários só podiam ser maiores se a produção total aumentasse. Assim que se familiarizou com o grupo experimental, o observador pôde constatar que os operários dentro da sala usavam várias artimanhas. Logo que os operários montavam o que julgavam ser a sua produção normal, reduziam seu ritmo de trabalho. Os operários passaram a apresentar certa uniformidade de sentimentos e solidariedade grupal. O grupo desenvolveu métodos para assegurar suas atitudes, considerando delator um membro que prejudicasse algum companheiro e pressionando os mais rápidos para estabilizarem sua produção por meio de punições simbólicas. Os pesquisadores perceberam, após as 4 fases da experiência de Hawthorne, que o nível de produção é determinado pela expectativa do grupo, pelos benefícios cedidos pela organização, como intervalos de descanso, refeições e sábado livre. Os trabalhadores esperavam ser reconhecidos, compreendidos e aceitos, e produziam mais quando estavam entre seu grupo informal. O trabalho é uma atividade grupal, e o nível de produção tem maior influência das normas do grupo que dos incentivos físicos ou fisiológicos. Por meio do caso de Hawthorne, concluiu-se que o comportamento dos empregados sofre uma enorme influência das normas e valores desenvolvidos pelo grupo, que quanto maior a integração social dentro do grupo de trabalho, maior disposição de produzir, que mais importante que o incentivo econômico é a necessidade de reconhecimento e aprovação social, que o administrador deve ser treinado para desenvolver sensibilidade e percepção para compreender as pessoas,
que grupos informais constituem a organização humana da empresa, muitas vezes em contraposição à organização formal estabelecida pela direção. Como crítica à escola de relações humanas, observa-se que essa abordagem vem com uma proposta mais voltada à satisfação do trabalhador, solucionando a desumanização do trabalho da abordagem clássica. Mayo equacionou a lógica eficientista da abordagem clássica, a partir da máxima cooperação, consenso, integração e participação. Porém, mesmo com uma visão mais humanística, a escola de relações humanas ainda herda características tayloristas, também por analisar a organização como máquina e considerar o indivíduo como parte desta, ao propor que fatores psicológicos influenciam a produtividade. E, embora substituindo a contenção direta pela manipulação dos conflitos, esta abordagem mantém a separação entre planejamento e execução no desenvolvimento das tarefas. A escola de relações humanas estimularia nos funcionários uma falsa consciência de que são importantes no processo decisório, quando, na verdade, apenas endossam decisões já tomadas. Ao interpretar tensões procedentes das relações entre capital e trabalho como problemas individuais e de personalidade, o psicologismo ocultaria os reais conflitos, impossibilitando sua solução. Portanto, conclui-se que com o advento da escola de relações humanas, o homem econômico cede o lugar para o homem social, sendo que a ênfase nas tarefas e na estrutura é substituída pela ênfase nas pessoas. Com a teoria das relações humanas, surge uma nova concepção sobre a natureza do homem, o homem social.